paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Nós estamos estudando as profecias bíblicas. A Bíblia nos fala muito do que vai acontecer no último tempo, nos últimos dias da humanidade. E nós estamos estudando essas profecias. No áudio passado, nós falamos sobre a tribulação. E eu disse que nós falaríamos sobre o milênio. Na verdade, eu me equivoquei. Eu quero falar um pouco mais sobre o anticristo e o seu reino. O anticristo vai ser o personagem principal da tribulação. Ele vai ser um líder político que depois vai começar como um líder político, mas vai assumir um aspecto religioso também, porque ele vai exigir adoração. Ele vai ser como os reis antigos que exigiam adoração, como, por exemplo, o rei da Babilônia, que fez uma imagem dele para que todos adorassem. Você conhece isso, está registrado lá no livro de Daniel, né? Então ele vai exigir adoração. Vamos ler então um dos textos bases, né, para nosso estudo de hoje, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, que diz assim: Irmãos, quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Esse se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembram de que, quando eu ainda estava com vocês, costumava lhes falar essas coisas? E agora vocês sabem o que está detendo, para que Ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o ministério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinal e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para que os que estão perecendo, portanto, rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Meu querido irmão, aqui Paulo esclarece, né? O dia do Senhor ainda não tinha chegado, os crentes ainda não tinham reunido com o Senhor. E ele fala, para que isso aconteça, né, é necessário que se manifeste o homem do pecado. E o homem do pecado ele vai se manifestar juntamente com uma apostasia. Apostatar é afastar-se da fé cristã, é deixar a fé cristã. Nós vemos que isso está acontecendo no nosso tempo. Paulo fala também que o ministério da iniquidade já opera no mundo. Naquela época, lá, imagine agora. Nós vemos que a nossa sociedade ela tinha bases cristãs e hoje essas bases estão sendo retiradas. As leis tinham base cristã, o costume moral do ser humano, o comportamento moral do ser humano tinha bases cristãs. Você percebe isso, irmãos, quando você olha para o comportamento sexual da nossa época, né? Antes tinha-se o modelo cristão como base da família. O modelo cristão é monogâmico, um homem para uma mulher. Hoje se promove o homossexualismo, 2 homens ou 2 mulheres, até fala-se em trissal, né? 3 pessoas que se relacionam intimamente, então tem se tentado tirar essa base cristã. Meu pai me disse que no tempo dele, quando ele era menino,
ainda era jovem, se um homem desejasse hospedar-se num hotel com uma mulher e ocupar um quarto de casal, ele tinha que apresentar uma certidão de casamento. Se não me engano, a lei do divórcio entrou no Brasil em 1960, na década de 60, se não me engano. Então nós vemos que aquela base cristã do Ocidente, ela está sendo retirada aos poucos. Um colega meu de trabalho, que conversava comigo, né, ele é muito católico, ele disse que o filho dele estava fazendo uma coisa errada, e ele disse, olha filho, a Bíblia fala que isso está errado. E o filho dele falou, e daí pai? Só porque a Bíblia diz, né? Então, muito da base cristã que a sociedade tem está sendo arrancado, né? O homem está se apostatando da fé cristã. Nós vemos que o anticristo, ele é representado por alguns nomes. Ele é chamado de o filho da perdição, o homem do pecado, o iníquo. Né? O que é iniquidade? Iniquidade é um pecado consciente, é um pecado deliberado. Muitas vezes nós erramos por não conhecer a lei de Deus, muitas vezes nós erramos por fraqueza, mas reconhecemos que estamos errados. Agora, outra coisa é você escolher o pecado. O anticristo, que vai ser um homem que vai incorporar Satanás, ele vai ser uma pessoa que escolhe o pecado, que deliberadamente quer ser mal, quer ser perverso. Né? Nós vemos aqui uma descrição terrível dessa pessoa. E ele vai desejar ocupar o lugar de Deus, ele vai querer que as pessoas o adorem. Então ele vai perseguir todos que não o adorarem. Ele vai perseguir principalmente os judeus que estiverem aqui na terra, os crentes que não foram arrebatados e os que se converterem durante a tribulação. A gente entende pelo livro de Daniel que esse período de tribulação ele vai durar 7 anos. Vão ser 3 anos e meio de uma falsa paz, em que ele vai fazer acordo com muitos, até mesmo com os judeus, e depois desses 3 anos e meio ele vai exigir adoração. Entende-se que ele vai reconstruir o templo de Jerusalém e vai colocar uma imagem sua para que os judeus adorem. Nesses 3 anos e meio em que ele vai se revelar o anticristo e vai exigir adoração, passando essa falsa paz, vamos ter 3 anos e meio que é chamado de grande tribulação. Ele vai ter autoridade sobre toda a terra para perseguir as pessoas também que não adorarem, não receberem a sua marca, elas vão, na verdade, não poder comprar nem vender. A gente vê que o sistema financeiro, ele já está eliminando dinheiro, né? Facilmente se pode colocar um chip numa pessoa e não precisar mais do dinheiro e monitorar tudo que a pessoa compra ou vende. Né? Já tem tecnologia para que isso aconteça. O anticristo, irmãos, ele também vai ter o apoio de uma outra besta, né, que é chamado de falso profeta. Vai se formar então uma trindade do mal, ele vai imitar a Deus. O Satanás, né, nas trevas, no mundo espiritual, vai querer fazer o papel do Pai de Deus. O anticristo aqui na terra, o papel de Jesus Cristo, e o falso profeta, o papel do Espírito Santo. Lá em Apocalipse 13 fala do anticristo, né, que vai se levantar um governo aqui na terra, um novo governo mundial, porque Deus revelou a Daniel os reinos que viriam sobre a terra. Esse vai ser o último reino humano e, por fim, vai se levantar Jesus Cristo, que vai começar um reino que não tem fim. Glória a Deus. Nós falávamos que iam vir tempos de muita tribulação, mas existe também uma boa notícia. Vão vir, após tudo isso, né, após a manifestação do anticristo, a sua perseguição, a tribulação que vai acontecer na terra, Jesus volta para livrar aqueles que estão sendo perseguidos e estabelecer seu reino e prender Satanás por 1000 anos. E aí a terra vai ter 1000 anos de paz, prosperidade, harmonia. A terra vai ser restaurada. Eu quero ler com você também Apocalipse capítulo 13. Vamos ler? Último livro da Bíblia. Apocalipse capítulo 13. Diz assim: Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha
pés como de um urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi dado a autoridade para agir durante 42 meses. Ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dado autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida, do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aquele que tem ouvido, ouça. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Amém. Irmãos, nós falávamos que o ministério da iniquidade já opera aqui na terra. Satanás sempre levantou líderes que, na verdade, foram espécie de anticristo, como o rei da Babilônia, que ele exigiu adoração, Stalin, Hitler e muitos outros, né? Nero, que perseguiu os cristãos. E o anticristo vai ser o último que ele vai tentar implantar aqui na terra, mas vai ser o último reino humano influenciado por Satanás, porque depois virá o reino de Cristo. Nós vemos aqui que esse animal que surge, que é o império do anticristo, ele tem, na verdade, chifres, né? 7 cabeças com 10 coroas. Então nós cremos que aqui vai ser uma associação de 10 nações e que o anticristo vai tomar liderança e ser apoiado por várias nações. Nós vemos aqui que fala de alguns animais que foi revelado a Daniel, que representava lá, né, o Império Babilônico era representado por leão, tinha um Medo-Persa representado por urso, o grego era um leopardo. Então esse reino terá um pouco desses outros, até mesmo por influência cultural. Tudo que nós vivemos hoje é influência do passado, né? O direito que nós temos é o direito romano, que influenciou a formação do nosso direito. Então vai ser o último reino não divino, né? É um reino humano inspirado por Satanás. E vai ser destruído pelo nosso Senhor, né? O Satanás ele vai ter como ajudante um falso profeta, que, creio eu, né, será um líder religioso que vai incentivar as pessoas a adorarem o anticristo. E aqui em Apocalipse 13:11 fala dele. Mais um detalhe aqui, né, irmãos, que eu estava esquecendo, foi dado a besta, né, o anticristo, uma boca que fala blasfêmia. Então ele vai ser um império anticristão, que vai, na verdade, querer destruir a fé cristã, tirar das pessoas o pensamento cristão e perseguir aqueles que não adorarem a besta, né? Vamos ver então 13:11. Então vi outra besta que saía da terra, com 2 chifres como cordeiro, mas que falava como dragão. Exercia toda a autoridade da primeira besta, em nome dela, e fazia a terra e seus habitantes adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal havia sido curado, e realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens. Por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, ela enganou os habitantes da terra. Ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta, que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que recusassem a adorar a imagem.
Também obrigou todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Então ele vai ter o apoio desse falso profeta que vai incentivar as pessoas a adorarem. Então a Bíblia fala que ele vai fazer prodígio de mentira, né? Porque as pessoas não tiveram amor à verdade e vão ter amor à mentira. Os irmãos sabem que toda manifestação religiosa ela é seguida pela afirmativa de milagre, né? Você vai num centro espírita, as pessoas falam que lá ocorreu milagre. Em todo lugar fala disso, né? Eu creio que são falsos milagres ou até a operação do erro. E nós lemos lá que Paulo fala que o anticristo vai manifestar com prodígios, com enganação. E aqui também, de uma certa forma, acredito até que vai querer imitar a Cristo, dizer que ele quase morreu e ressurgiu, ressuscitou, uma coisa parecida, né? Foi ferido de morte e tornou a viver. Aqui o número da besta é 6, porque 7 na Bíblia é perfeição, então o diabo não consegue a perfeição é só Deus. Bom, diante desse império que vai surgir, diante de Satanás que vai exigir adoração, vai enganar muita gente, vai enganar os judeus, mas depois que perceberem que ele é a besta, que ele é o anticristo, vão na verdade se voltar para Deus. Nós vamos ter uma batalha, né? Que o Senhor vai vir para livrar os seus da perseguição do anticristo, e aí ele vai colocar os seus pés em Jerusalém, e ele vai estabelecer o seu reino. Nosso próximo assunto é o reino milenar de Cristo. Quantas pessoas desejaram que a terra fosse um paraíso? Ela já foi, e ela vai voltar a ser durante um período que se chama milênio, que vai ser o nosso próximo assunto. Vamos fazer uma breve oração. Vamos falar com Deus. Senhor Deus, te agradecemos porque tem nos mostrado o que há de acontecer. Possamos estar firmes, Pai amado, para subir e encontrar contigo nas nuvens dos céus. Tem misericórdia daqueles que ainda não creem, que eles possam vir a crer. Pai, dá-nos um coração voltado a Ti, disposto a se arrepender dos pecados. Tem misericórdia da nossa nação. Abençoa aqueles que estão revestidos de autoridade. Abençoa, Pai, a nossa vida espiritual. Põe no nosso coração o desejo de Te servir, de ler a Tua palavra. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até o nosso próximo